encerrou na manhã desta sexta-feira em Tomar o Simpósio Internacional Paper Trails. O evento, que decorreu ao longo de 3 dias no Instituto Politécnico, no Complexo Cultural da Levada e no Convento de Cristo, respectivamente, pretendeu fazer uma abordagem ao impacto e à viabilidade da adoção de uma estratégia de reconversão artística ou outras de instalações industriais, como é o caso das antigas fábricas de papel que existiram em Tomar. Promovido pelo Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, com a colaboração de diversas entidades, o simpósio reuniu em Tomar um conjunto vasto de personalidades que abordaram o tema sob diferentes perspectivas. Casos de Manuel Portela, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que falou de obras de papel, escritas de papel, de Cecília Batista com matérias-primas papeleiras e Manuel Rosa, que abordou o tema Papel, uma grande invenção da humanidade. Os dois últimos, investigadores do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes. Destaque também para a intervenção de Frederica Martini, da Escola de Design e Artes de Valais, na Suíça, com o tema A Fábrica, Obra de Arte, e Carlos Vaz Marques, que abordou o tema O Papel, Qual Papel? O meu trabalho, sobretudo na última década, talvez mais, tem estado muito focado na digitalização das artes, na digitalização da literatura, embora o professor João Luís falou no doutoramento em Materialidades da Literatura, que foi fundado em 2010 e que é hoje, a meu ver, o principal doutoramento em estudos literários em Portugal. Esse doutoramento tem um leque de interesses técnicos e comunicacionais bastante amplo, não é? E, embora o digital tenha aí um lugar importante, isso não exclui o papel, não exclui o códice tradicional, não exclui outras tecnologias que poderíamos designar analógicas, não é? Incluindo a gravação de som, por exemplo, é uma área em que nós também temos trabalhado sobre a voz e a literatura como registro. Obras de papel, escritas de papel. Imagino que começaste como começas sempre. Podes dizer que sim, comecei como começo sempre, à procura de uma maneira de começar. Gostas de tornar as coisas mais complicadas do que elas são. Não diria tanto, diria apenas que não me sinto confortável com a voz que tenho de encarnar. Referes-te à voz do especialista? À voz de quem sabe do que fala? Sim, refiro-me a essa, mas não apenas a essa. Refiro-me também ao modelo de discurso, ao ato de fala particular que uma conferência constitui. E a que conclusão chegaste, para além desta obsessão, por demais conhecida, de me pôres a falar contigo quando não sabes o que dizer? Decidi que ia mostrar todo o processo. Que processo? O processo desencadeado pelo título que propus: Obras de papel, escritas de papel. Suponho, tal como os que te estão a ouvir, que isso corresponda a algo em que tens trabalhado. Não propriamente. Pelo menos não na forma que tomou. O tema ocorreu-me por contaminação com a arqueologia industrial e com a metáfora dos trilhos de papel. Quer dizer que não sabias mesmo do que irias falar? Não, nunca sei exatamente. O título dá-me uma certa direção, um ponto de partida. Abre um espaço conceptual de especulação, um campo de enunciação. O livro Tree of Codes, de Jonathan Safran Foer, escrito a partir do livro de contos de Bruno Schulz, The Street of Crocodiles, por um processo de apagamento de partes do texto anterior através de recortes nas folhas. A escrita é construída pelo papel sobre a ruína de um outro texto. Mais um livro alterado? Sim, podemos incluí-lo na prática dos livros alterados. Seria uma forma de reciclar o papel? Não no sentido em que isso acontece nas esculturas de papel feitas a partir de livros descartados por bibliotecas particulares e públicas ou a partir de arquivos de revistas ou de obras de referência. Neste caso, a reciclagem, se é que a palavra é adequada, aplica-se ao campo do discurso. É uma certa ordem de linguagem que pode ser reutilizada.
uma espécie de economia circular da criação literária. Suponho que poderias fazer essa analogia com a economia circular ou com a sustentabilidade dos recursos aplicados à proliferação do texto escrito, mas parece mais poderoso do que os procedimentos da escrita conceptual ou da remistura. Eu começo por vos dizer que para fazermos papel nós temos um processo muitíssimo complexo que pode começar, hoje em dia começa, por exemplo, ali na utilização da estilha de madeira e depois ela é transformada quer por processos mecânicos, quer por processos químicos e depois pode sofrer um branqueamento, portanto, uma alteração da sua composição química em termos do composto base que lhe dá esta cor, que é a lignina. Faz-se uma mistura de várias fibras provenientes de várias pastas e depois juntam-se uma série de aditivos e depois passa-se a um processo que também é complexo e grande e que o colega Manuel Rosa irá falar a seguir, para formar a folha, drenar a água, prensar, secar, eventualmente modificar as características superficiais e depois obtemos o papel para fazermos aquilo que entendermos. Um livro, um origami, uma nova escultura, enfim, o que se quiser. Ora, enquanto tópicos, eu não poderia deixar de falar de duas coisas, que são as coisas que são fundamentais para fazermos papel. Nós temos que ter um material fibroso e, por exemplo, aqui desculpem, que não é o meu ponteiro, portanto, às vezes isto pode falhar. Vou falar de fibras vegetais, estamos aqui assim a ver fibras de uma planta folhosa, com uma ampliação ainda grande, e para além dos materiais fibrosos, o papel tem que ter sempre também alguns materiais não fibrosos, alguns minerais e outras substâncias químicas de que falaremos daqui a pouco. Ora, começando pelos materiais fibrosos, hoje em dia, e eu não vou fazer aqui uma evolução de como é que os materiais papeleiros evoluíram ao longo do tempo, estou a falar no domínio mais de atualidade. Portanto, hoje em dia, as matérias-primas fibrosas são provenientes de árvores, que nós podemos também designar por plantas lenhosas, porque produzem lenho ou madeira, e temos dois tipos grandes, portanto, as resinosas e as folhosas, que na indústria papeleira se costuma utilizar as designações em inglês, já são muito batidas e, portanto, resinosas ou softwood, folhosas ou hardwood. São árvores distintas que dão origem a fibras também com aptidões papeleiras muito diferenciadas. As resinosas são variadas, as que se podem usar na indústria do papel. Nós cá em Portugal limitamos-nos ao Pinus pinaster, ao pinheiro bravo, mas podemos usar outros. No norte da Europa, por exemplo, utiliza-se bastante o Pinus silvestris, este que está aqui. Nós cá em Portugal temos poucos povoamentos, temos ali na zona de Manteigas e temos lá em cima, em Trás-os-Montes também, mas não se utilizam para fazer pasta papeleira. Noutros países utilizam-se também outro tipo de árvores resinosas, outros pinheiros, abetos, epícias, estes que nós conhecemos mais por terem uma agulha pequenininha que nós usamos na altura do Natal para fazer as decorações das nossas casas. Para além disto, usamos matérias-primas folhosas. E aqui em Portugal, como todos sabemos, uns achando muito bem, outros achando muito mal, mas também não é aqui o sítio indicado para fazermos esse debate. Em Portugal utiliza-se como matéria-prima folhosa o eucalipto. E utilizamos o eucalipto glóbulos. Nós cá em Portugal temos cerca de 60 espécies de eucalipto, das 700 espécies existentes e distribuídas pelo mundo inteiro. Ele veio para cá como uma espécie exótica, porque era muito bonita e porque alguém o trouxe para enfeitar no jardim de sua casa no Porto. A verdade é que ele tornou-se numa matéria-prima incontornável em que Portugal foi pioneiro. As cascas usavam-se, claro, não é a casca ali de uma árvore. Usaram-se árvores que eram podadas e cujos ramos jovens é que eram aproveitados para extrair a casca e usar essa única parte da planta para aproveitar as fibras. O método industrial, portanto, como eu disse, descarta a casca, usa
folhosas e resinosas. A doutora Cília fez uma boa revisão desse assunto também, portanto eu vou passar à frente para dizer apenas, pronto, enquadrar isto um pouco, cerca de 200 a.C. aparece o papel de qualidade na China, que é feito a partir de cânhamo. Difunde-se por outras partes da China, inclusivamente para o Japão, e depois chega no século XI ao sul da Europa, ao sul da Espanha, e a Itália. Foi muito importante a Itália na difusão do papel na Europa. E depois, o papel sempre foi um material muito importante. Quando se pôde fazer uso dele, ou foi bastante consumido. Na Europa, o consumo dispara com a Contra-Reforma e com a invenção da impressão. Tenho aqui a mesma fotografia da Cília, pronto, alguma subposição, mas o cânhamo é uma planta, cá está, estão a ver, só a casca é usada, é uma planta que tem uns 3 ou 4 meses para crescer, cresce durante a primavera e o inverno, e o verão, desculpem, ela tem só pode ser cortada uma vez, está bom? Portanto, nasce, corta, acabou. É só uma produção anual. Isso, vamos ver que é uma desvantagem em relação a outros produtos que apareceram depois. Aqui também, eu não quero entrar nisto, mas realmente há uma parte do cânhamo, quando se eu falar em cannabis, pensa-se logo naquelas coisas que vêm do Norte da África e fazem rir, mas realmente, digamos que foi uma planta, foi selecionada de 2 maneiras, uma para criar fibra e outra para ter uma alta concentração de canabinoides, que é tal material que faz rir, psicoativo. Criar bom humor, não é? Como? Para criar bom humor. Sim, para aí. Eles espalham-se em diferentes zonas do globo. Portanto, aqui no Norte da África, a planta em si também é ligeiramente diferente, aparência física, enfim, pronto. Este assunto interessa menos para aqui. Depois do cânhamo, começa a ser usado, mais ou menos no século III da nossa era, o vimeiro. O vimeiro tem também reparem que a árvore é podada com alguma, severamente podada, e depois os ramos jovens crescem direitinhos, são estes ramos que depois são aproveitados. We've been discussing with Renate and Herminia what kind of contribution could come, and for those of you who were yesterday at IPT, you have seen part of that movie that was shot by artists Petra Cole and Nicolas Lamont-Petit-Tenon, Aurélie Stroumans and Robert Irland. And part of what I'm going to talk to you about today is always related to this movie. And I think we are in the perfect setting to talk about that. We are in a former industrial complex which is converted into a cultural institution, which is what happens most of the time when the production is over. The architecture are conserved, they are transformed into something else. And the historical time I'm going to talk to you about is the 1960s, and it's a moment when this reconversion was quite far away from the thoughts of the workers and the artists that were growing interested into industrial materials, and therefore they were also entering the factories to start to build sculptures that didn't use fine arts materials anymore, so bronze, gold, but they were trying to use steel, cast iron as a way to be in touch with their society. And another reason why they artists start getting into the factories is also that they want to have a social legitimacy and a presence. They don't want to be an exception anymore. And they want to be considered as workers like any other. So with these ideas in mind, and being one school in Switzerland, like all our schools in Switzerland today are in former industrial buildings, we started interrogating now how it works, and we started to work in our school in 2009. And I think part of this project started with a smell. When I visited the technical workshop of my school, I recognized the smell of the machines some members of my family used to work with. And therefore I realized that not only we were using an industrial architecture, but also we had employed the workers who were not working in the factories anymore.
And we also took their machines, and so possibly also their production process. So I'm very glad to come after these two presentations also, where you'll be talking a lot about how paper is produced, how it is transformed, and I guess we will move now to what you do with paper when you have a typing machine and you're trying to produce a book. So we decided to approach with this project that was called Art Workers with a big question mark, so we had an interrogation at the beginning, to work on two factories. One was very close to our working place, the Constellium, so it's a factory where you transform aluminium, which is of course taking advantage of the alpine landscape which is around us. And we chose to compare the post-industrial experience of our city, Sierre in southern Switzerland, with another factory, which is in northern Italy, so in a territorial configuration which is very close to the alpine landscape where I work now, but it was actually acting as a cultural center in many ways. So the questions we had at the beginning was what is left when industrial production comes to a standstill, and for whom what remains of this industrial production remain, what is recorded of the work and the communities that animated it, imagining that indeed the material culture is not the only thing which is left, and also who takes care of these communities when the production is over. So the story of Olivetti is a vast one, and I will particularly produce on the way of producing. And I must say also, and somehow it is ironic, that this history, I saw there was an exhibition on the Olivetti factories in Lisbon last year. So this story is now getting really around the world, among other things, because there is a quite huge Italian diaspora that I'm part of, which is working in universities abroad, and we're coming back to this research subject. Interessa-me particularmente a relevância cultural do papel, que neste momento está confrontada com o papel do digital e com o facto de, por vezes, encararmos o papel e o digital como inimigos. Veremos se são inimigos ou complementos, talvez sejam tecnologias complementares. Pelo menos eu gosto, pelo menos na minha vida elas são. Não sei adivinhar o futuro, nem de que modo é que o papel pode ser superado pela emergência do digital. Creio que ainda ficará muito tempo na vida cultural da humanidade, e esta questão do tempo, olhar para uma espécie de timeline em que o papel se inscreve, é começar por olhar, parece-me também, para a própria escrita e para o modo como a escrita apareceu na história da humanidade. A escrita, como sabemos, é uma invenção relativamente recente na história da humanidade, nasceu há cerca de 5.000 anos. A estimativa sobre o momento em que surgiram na Terra os nossos mais antigos avós, o Homo sapiens, aponta para entre 230.000 e 300.000 anos, ou seja, durante 99,9% da história da humanidade, lato sensu, a escrita não existiu. Cada vez mais gente a ler em aparelhos como este, um iPad, ou como este, um Kindle, também sou utilizador, ou como este, um Kobo, também sou utilizador, e por aí adiante. E tudo isto talvez seja apenas o início de uma revolução. Mas tal como a imprensa não acabou com as canetas, a televisão não acabou com a rádio, o cinema não matou o teatro, a televisão não matou o cinema, acredito que a eletrónica, os suportes digitais, mesmo podendo vir a tornar-se dominante, a eletrónica não há de substituir por completo o papel do papel. O papel? Qual papel? Não sei se lembram, se
conhecem um famoso sketch dos Gatos Fedorentos, em que há alguém que chega a um balcão de atendimento ao público, ao pé coxinho, e se apresenta para renovar a licença de andar na via pública ao pé coxinho depois das 22 horas. E a resposta que recebe o funcionário do outro lado do balcão é que precisa de escrever uma carta ao diretor e trazer o papel. Qual papel? O papel. Qual papel? O papel. Qual papel? E assim sucessivamente. O papel, qual papel? 35 vezes seguidas, num encontro hilariante entre Kafka e Monty Python. E é essa pergunta que eu me coloco, é essa pergunta que já andamos a fazer e que nesta era digital, com muito kafkiano também, diga-se, vamos fazer cada vez mais daqui em diante, parece-me, muito mais do que 35 vezes, seguramente. Qual o papel do papel? O papel. Qual papel? O papel do papel. Qual papel? O papel. Qual papel? E por aí adiante.